Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula número 2 deste módulo número 3, relacionado à classificação e tipo das variáveis nos modelos estatísticos. Nesta aula, nós iremos conversar um pouco sobre um outro tipo de variável considerada e chamada de variável qualitativa. Como o próprio nome diz, são as variáveis que são utilizadas nos modelos para nos informar ou nos incluir o efeito de características qualitativas de qualidade. Ao contrário das variáveis quantitativas, as variáveis qualitativas são aquelas que apresentam um mais alto grau de subjetividade, né? Então, em termos de grau de subjetividade dos nossos modelos, essa variável ela é a mais intensa. As variáveis qualitativas, elas são, então, aquelas que nos informam as características que não possuem valores quantitativos, por óbvio, né? Mas, ao contrário, né? Elas são definidas por categorias. Muitas vezes nós vamos encontrar essas variáveis com o nome de variáveis categóricas, em termos de livros estatísticos ou manuais estatísticos que são utilizados aí como referências para essas aulas, né? Então, essas variáveis, elas são agrupadas pelas características, ou seja, elas representam uma classificação dos indivíduos. Então, os indivíduos entendam como sendo nossos imóveis, os nossos dados de mercado. Então, cada imóvel, cada dado de mercado, ele merece ser classificado em alguma categoria em termos de suas qualidades. Então, os valores numéricos são associados a essas qualidades. Nós temos aqui alguns exemplos de variáveis mais importantes e mais utilizadas para efeitos de avaliação imobiliária. No caso, né, nós temos aí como exemplo o padrão de acabamento, o padrão construtivo, né, ou o padrão de acabamento dos nossos imóveis, como padrão alto, padrão normal, padrão alto, padrão luxo, padrão mínimo, são os termos mais considerados e mais utilizados dentro da técnica de modelagem estatística ou construção de um banco de dados relacionado. Uma outra variável também indicada como sendo variável qualitativa é o estado de conservação do imóvel. Nós temos aí imóveis com características de seu estado de conservação das mais variadas, desde imóveis novos, recém-construídos, que nunca foram ocupados, né, até imóveis com estado de conservação considerado bons, né, que são aqueles imóveis que já tiveram algum tipo de ocupação, que já tiveram algum tipo de uso, já foram comercializados e não estão mais em nome do construtor ou da construtora original, né? Então, esses imóveis classificados como bom é aqueles imóveis em que, porventura, um eventual comprador, ao comprar o imóvel, ao adquirir o imóvel, ele não precisa, ou necessariamente não é necessário ele efetuar qualquer tipo de serviço nesse imóvel, nem uma pintura sequer, né? Seria aquela condição em que o comprador, ele adquire o seu imóvel e imediatamente já o ocupa, já mora, já pode se mudar, já pode pegar a chave, se mudar e não fazer nenhum tipo de serviço. Existem outras condições de estado de conservação, consideradas como regulares ou regulares com reparos, em que muitas vezes é necessário que seja efetuado aí um tipo de pintura, um tipo de selagem das paredes, alguns reparos simples relacionados a trincas, algumas trincas e fissuras, até reparos importantes no estado de conservação do imóvel, aí relacionado aí com a contratação ou a inclusão de equipes para a adequação do imóvel, como correção de rachaduras, de trincas, infiltração, setores de refazimento de telhas, refazimento de lajes e forros, né, e pisos e tudo mais. Então, existem diversas condições para do estado de conservação, né? Nós veremos nas aulas práticas que o software de apoio, o Castler, ele já possui algum grupo de classificação do estado de conservação e também algum tipo de classificação para o padrão construtivo do imóvel, tá? Uma outra variável de característica qualitativa seria a própria localização do imóvel dentro da malha urbana. Essa é uma das variáveis mais importantes que nós temos para efeito da avaliação imobiliária, é a característica da localização da malha urbana, e ela é um desafio para nós avaliadores, porque dependendo da complexidade de onde se localiza o imóvel, em cidades mais urbanizadas ou cidades de maior tamanho, essa característica de localização ela é de mais difícil modelagem, né? Mas ainda bem nós temos o software Castler, que vai nos ajudar aí, nós veremos nas próximas aulas como que ele pode nos ajudar para agilizar, para que seja possível incluir esse efeito de localização na malha urbana em nossos imóveis considerados para avaliação.
As variáveis qualitativas, muitas delas, uma grande maioria, elas devem ser estruturadas, ou são normalmente estruturadas a partir de utilização dos chamados códigos alocados. Então, códigos alocados são pesos ou hierarquia que dividem as nossas categorias, né, os nossos grupos dos nossos imóveis em diversas categorias. Abaixo nós temos aqui um exemplo em que essas bolinhas representam os nossos códigos alocados, o número 1, que seria relacionado aos imóveis de padrão de acabamento baixo. Então, este exemplo é a variável padrão de acabamento. Então, os imóveis que possuem padrão baixo de acabamento, essa codificação numérica, todos esses imóveis recebem o peso 1, né, para essas características. Os imóveis que possuem, então, apresentam aí padrão normal de acabamento, eles recebem o código número 2, e os imóveis de padrão alto, eles recebem o código 3. Percebam que existe um crescimento dessa variável em relação à melhoria, ou a melhoria até do valor, a melhoria do padrão e, consequentemente, do valor do imóvel. Imóveis que têm padrão alto, eles possuem um valor superior ao normal, e os imóveis de padrão normal possuem, em média, valores superiores aos imóveis de padrão baixo. Então, essa é a estruturação clássica, uma das mais utilizadas pelos avaliadores, as variáveis qualitativas expressas através de códigos alocados. Em códigos alocados, então, são esses pesos, o 1, o 2, o 3, que diferencia a categoria de cada um dos nossos imóveis, né? A NBR 14653, ela vai estabelecer o seguinte para a utilização das nossas variáveis qualitativas. Isso é bastante importante nós sabermos, né? A utilização dos códigos alocados, ela é tolerada. Então, a NBR, ela permite, ela autoriza, ela tolera a utilização quando, né, nós utilizamos números naturais em ordem crescente, o 1, o 2, o 3 e assim por diante, das características possíveis, seria aí as categorias possíveis de enquadramento dos imóveis em relação a essa variável qualitativa, com o valor inicial igual a 1. Então, o valor inicial por padrão, a NBR definiu como sendo 1, né, o valor inicial, e não é necessário que a nossa amostra tenha dados em cada uma dessas posições da escala, né? Então, se nós temos aí uma variável que varia de código de 1 a 4, nós não precisamos ter todos os dados dentro, a amostra contenha dados dentro do interior da escala, em 3 ou 2, tá? A norma não permite, ela veda a extrapolação desta variável, tá? Então, nós vamos ver aí que extrapolação seria a situação em que o avaliador precisa definir, né, um valor de um imóvel além dos limites da amostra. Então, vamos imaginar ali a questão do nosso padrão de acabamento, que varia de 1 a 3, e existe algum imóvel com padrão superior ao 3, que seria o padrão alto. Um exemplo, um imóvel padrão luxo. Então, o imóvel padrão luxo seria aí na escala número 4, né? E nós não temos aí dados de mercado, deveria ter, mas como nós não temos esses dados, significa que nós estamos aí fazendo uma extrapolação desta variável na inexistência de dados na característica padrão luxo, o código 4. A norma não permite esta utilização da variável em código alocado. Desta forma, é necessário que, se o avaliador pretende usar esta variável, ele inclua novos dados de padrão luxo na amostra para recalcular a nossa pesquisa, o nosso modelo, o nosso trabalho de avaliação, tá? A NBR, então, ela 14653 na parte número 2, ela recomenda que a descrição das variáveis, das diferenças qualitativas, seja feita o suficiente em cada código alocado. Então, é necessário que o avaliador explique, né, o que significa cada um desses códigos alocados, tá? Inclusive, para a definição de escalas dos códigos alocados, se seu uso é o mais indicado, né? Então, essa questão da utilização desses códigos, quando o seu uso é ao mais indicado. Obrigado a todos pela audiência em nossa aula e aguardamos, né, até a nossa próxima aula.